Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao meu canal, a mais uma aula de História Geral. Meu nome é Beethoven Rezende, sou professor e escritor e nesta aula nós estaremos estudando sobre Roma Antiga. Se você tem assistido às aulas deste canal de História Geral, vocês devem ter percebido que já ministramos aulas sobre a pré-história. Na antiguidade, estudamos ainda sobre a divisão entre a antiguidade oriental e também a antiguidade clássica, aonde nós estaremos concluindo esta fase da Idade Antiga. Então, quando nós lembramos da palavra Roma, logo vem em nossa mente o Império Romano. Aqui você está visualizando a imensidão em que o Império Romano ele vai crescendo. Notem que fazem parte desse domínio romano toda a costa da África, a Espanha, a Gália. Percebam que da Península Itálica ele vai avançando e neste momento aqui está mostrando já como se dispunha os limites geográficos no início do segundo século. Ora, é bem verdade que quando ouvimos falar de Roma, é quase que associado diretamente a ele o grande Coliseu Vespasiano, o Coliseu Romano, que mostra o quanto esta civilização ela gravou na história, não apenas por meio da arquitetura, que inclusive é uma arquitetura belíssima, que perpassou durante séculos, mas também no direito, no campo da literatura e demais artes. Gostaria de chamar a atenção ainda que existiram fases de Roma, e não apenas aquela em que mais é falada e também, de certo, desperta tanta curiosidade, que é o terceiro momento, ou a terceira fase de Roma, que é a Roma Imperial. Trago também uma imagem onde você pode visualizar, não apenas por meio desta gravura, mas imaginar o quanto este poder romano ele foi conquistado através da força, por meio da força. E esta força traz como um resultado final as legiões romanas, aonde possui uma variedade de símbolos e simbologias, inclusive advindas de uma espiritualidade e uma religiosidade politeísta. Então, posteriormente, irá travar, inclusive com certo desabor, novos ícones estarão sendo inseridos a este contexto romano. Aqui, novamente, fazendo alusão a esta força, a este braço militar, quero chamar a atenção também que o exército romano, as legiões romanas, era um exército altamente profissional, dedicado, organizado, e esta organização sistemática fez com que, a partir da República, estes homens pudessem avançar e conquistar novos espaços geográficos, fazendo ainda, por meio do domínio, a ampliação do território, como também dos escravos. Esta próxima imagem lembra
algumas guerras, precisamente 3 guerras púnicas. Era assim que os romanos conheciam e falavam dos habitantes cartagineses, as guerras cartaginesas, as guerras púnicas, aonde nós iremos alguns minutos à frente, algumas aulas à frente, falar um pouco destas campanhas, aonde por meio de Aníbal ele insere um elemento novo nesta luta, nesta campanha, nesta guerra, que é justamente a utilização dos elefantes. Nesta outra imagem, eu quero que você entenda que a Roma, ela teve um domínio e um período em que dominou geograficamente e temporalmente também um grande número de civilizações, de povos. E nesta imagem está retratando um momento em que inicia-se uma perseguição sem precedentes a uma comunidade que estava crescendo dentro da religiosidade da sociedade judaica, mas por causa da paixão daqueles religiosos, daqueles discípulos do caminho, como assim foram conhecidos, eles terminaram sendo martirizados. A expressão mártir significa testemunha. Então, posteriormente, ela é ressignificada justamente lembrando a todos aqueles que morrem por causa de sua fé, por causa da sua crença. Esta crença em Jesus o Cristo, em Jesus o Messias, fez com que dezenas, centenas de homens, mulheres, sejam elas ainda crianças ou com a idade mais avançada, pudessem padecer nos circos, né, que eram promovidas pelos imperadores, mas conhecidos também como estádios, eram mortos por uma variedade grandiosa. Várias formas e meios eram utilizados para machucar e imprimir a dor até que esta pessoa pudesse morrer. Lembrando ainda da Roma, a sociedade romana, ligado mais a uma aristocracia, a uma nobreza, eu trago uma imagem que mostra justamente uma extravagância entre poder, autoridade e luxo da Roma antiga. E por fim, mais uma imagem, haja vista que o Império Romano não apenas possibilitou a construção de centenas e centenas de estradas que serviam como artérias vitais para o Império Romano, ligando assim as cidades. Destes feitos da arquitetura pode-se destacar também esplêndidas pontes, arquedutos e estruturas, como já foi falado anteriormente, no caso do Coliseu Vespasiano, do Coliseu Romano. Neste momento você está vendo um banheiro público na antiguidade de Roma, a Roma clássica. Ora, como iniciei esta aula, nesta fala, quando falamos ou lembramos de Roma, lógico que está atrelado a ela os seus feitos, o seu legado que perpassou durante séculos, mas se faz necessário que você saiba que houveram fases da Roma antiga.
E essas fases estão, né, polarizadas e elencadas em uma Roma expressa enquanto governo monárquico, Roma republicana e a Roma imperial. Então, notem, Roma, primeiramente, ela vivenciou uma monarquia, em segundo lugar, uma república, e em terceiro lugar, onde se perdura por mais tempo, ela era também imperial. E estudaremos cada uma dessas fases. Se faz necessário, neste momento, lembrar que existem duas versões para a fundação de Roma. A primeira, ligado à lenda, à tradição oral que é consolidada mitologicamente e, por fim, escrita no livro A Eneida de Virgílio, que traz este nascimento por meio de duas crianças, gêmeos, Rômulo e Remo, que foram abandonadas e criadas por meio de uma loba. Era comum, inclusive, a prática do infanticídio, de matar crianças, não apenas em Roma, mas também em várias outras civilizações antigas, e isso perdura em muitas comunidades, até a modernidade. Mas eu gostaria de chamá-los a atenção que este aspecto mitológico, este aspecto lendário é muito conhecido, e principalmente esta gravura você irá ver, deparar com ela em vários livros de história, trazendo esta importância de uma tradição oral que foi preservada por meio de sua literatura. A segunda versão, aonde traz uma probabilidade em sua fundação no ano 753 a.C., ela está ligada justamente a uma perspectiva em que povos, sejam eles latinos, sabinos e etruscos, eles povoaram e se misturaram. Os povos latinos traz justamente por meio dessa própria expressão em sua palavra a importância em que você deve saber e lembrar da própria língua latina, a língua em que era falada, e por meio da Igreja Católica, Apostólica, Romana, a Igreja Cristã, ela faz uso e se apropria também do latim, a tal ponto que no quarto século, um pai da Igreja, um erudito, cujo nome era Jerônimo, São Jerônimo, ele tinha propriedade de conhecimento no hebraico, tinha propriedade no grego, mas ele fez algo fantástico para a sua época e trouxe um legado ainda hoje para a cristandade, que foi justamente traduzir o Antigo Testamento, o texto sagrado do judeu, da Bíblia, se é que eu posso utilizar essa expressão, mas o livro sagrado judaico, para o latim. Como ele tinha conhecimento da língua hebraica, ele faz essa tradução, e melhor ainda, os textos escritos em grego, neotestamentários ou do Novo Testamento, ele também os traduz para o latim. Com esta realização, o desejo dele era colocar o livro cristão nas mãos daquele povo de língua latina. Posteriormente, é bem verdade que
a Bíblia iria ficar aprisionada. Aprisionada por quê? Primeiramente, entramos na Idade Média, e na Idade Média o ato de aprender a ler e escrever era privilégio de poucos. Aprisionada também, em segundo momento, justamente devido à língua não estar sendo utilizada no cotidiano. Ora, agora, esta Bíblia recebe o nome de Septuaginta. Posteriormente, nós iremos estudar alguns aspectos desta religiosidade cristã. Então, eu gostaria que você, se ainda não é inscrito no meu canal, você se inscreve e não perde essa sequência de aulas que certamente irá lhe ajudar a consolidar o conhecimento que você já está construindo no decorrer da sua vida. Então, notem que existe, enquanto perspectiva da fundação de Roma, um aspecto ligado a uma mitologia. E, em segundo momento, há uma versão histórica para questões que poderiam cair em concursos, enfim, tantas as duas perspectivas podem ser ventiladas. Em um segundo momento, nós iremos agora entrar nas fases de Roma. A primeira fase de Roma Antiga, ou da Roma Antiga, foi o que nós conhecemos como a monarquia. Entendendo a monarquia, você sabe que ela possui uma figura preponderante em seu poder, que é o rei. Aristóteles, quando está trazendo informações sobre formas de governo, ele mostra as formas puras e impuras. As formas puras, para Aristóteles, estava ligado justamente, dentre elas, a monarquia, a aristocracia e, por fim, a democracia. Mas isto nós iremos tratar com detalhes a mais quando estivermos estudando a filosofia, a disciplina filosofia, que também será ministrada algumas aulas e disponibilizada no canal do YouTube. Bom, entendendo este cenário político, eu gostaria também que você pudesse perceber que o rei tinha como uma autoridade preponderante, maior. Todavia, existia o Senado Romano. O Senado Romano iria discutir as necessidades da cidade. Estava auxiliando ao rei. Havia também, lógico, que nestas reuniões e discursos, as assembleias. Destaco os comícios curiais, que estava ligado justamente a questões militares, que seriam analisadas. Nesta primeira fase da Roma Antiga, eu trago inclusive uma imagem detalhando as classes sociais, os patrícios, plebeus, clientes e escravos. Por fim, o último rei, e é interessante destacar que foi Tarquínio. Ele era etrusco. Ele tinha um temperamento muito forte, que inclusive alguns historiadores registram Tarquínio o Soberbo. Ele recebe um golpe, né, por meio do Senado Romano, aonde será descortinado a próxima fase. Nesta imagem, eu gostaria que vocês notassem a divisão social. No topo da pirâmide estava centralizados os patrícios, era a nobreza, os latifundiários, a aristocracia.
Em seguida vinham os clientes, esses clientes dependiam dos patrícios, eles eram agregados a este. Em um terceiro momento, nós encontramos os plebeus. A princípio não tinham direitos, mas eles eram constituídos por lavradores, comerciantes, artesãos. E a massa do exército, então o exército era composto basicamente, né, por plebeus. Posteriormente, são enfileiradas as legiões romanas, outros povos, conhecidos inclusive como federados. E na base desta pirâmide social encontra-se os escravos. Na medida que a expansão romana ela vai ganhando amplitude, ela se maximiza na antiguidade. É bem verdade que os escravos também eles são absorvidos. E estes escravos eles tinham um papel diverso, desde aqueles que iriam lutar para o entretenimento do pão e circo nos estádios, né? Até mesmo naquele ambiente de gladiadores, lutando em um gládio com um gládio, até o ponto de alguns escravos eruditos, como no caso de Flávio Joséfo, que inclusive imortalizou a história dos hebreus. Ora, os escravos eles poderiam ser obtidos por guerra ou por dívidas. Nesta segunda fase, a Roma republicana, eu inicio trazendo à luz para você algumas funções públicas na República Romana. Notem o quanto há uma sistematização social trazendo uma melhor governabilidade para Roma, na medida que ela vai crescendo. E é na Roma republicana em que o avanço territorial e o crescimento populacional é meio que vertiginoso, é geométrico, a amplitude ela ganha proporções cada vez maiores. Então, existiam os cônsules, geralmente eram 2, e eu trago uma legenda para cada uma delas com o objetivo de trazer um melhor entendimento para você. Se faz necessário que você tome nota, que você escreva estes pontos principais, que irá massificar assim o seu processo individual de aprendizagem. Então, um cônsul era o mais alto cargo político da República Romana. A cada ano, 2 cônsules eram eleitos simultaneamente para servirem em mandatos de 1 ano. Eram em si magistrados supremos, aonde eles poderiam também prover os cultos religiosos e comandavam um exército. Deixa eu adicionar um parênteses para você. Para o Senado romano, era inconcebível apenas um único homem comandar e dominar um império, mesmo não tendo esta nomenclatura de império, mas a expansão que Roma estava atingindo. Para eles era inadmissível esse controle total. Esta não era uma ditadura, não era um poder centralizado absolutista. Eles procuravam, de uma forma equacionada, dividir essas responsabilidades. E o cônsul era um cargo político de maior prestígio, porque em momentos de dificuldade, um deles, por um tempo determinado, se tornaria o ditador para tentar passar por aquele momento de dificuldade, seja de guerra ou algo semelhante. Haviam pretores, número de 2. Os 2 pretores eram os magistrados que tratavam as questões jurídicas. Edis
eram responsáveis para o abastecimento e policiamento, além de também promoverem as festividades. 8 questores. O cargo de questor implicava funções administrativas, era geralmente ocupada por membros da classe senatorial e eram responsáveis pelas finanças. Na medida que o império vai crescendo, a expansão romana vai crescendo, embora que a expressão império virá na terceira fase, estes números eles são ampliados, inclusive os censores. Eles eram oficiais da Roma Antiga, responsáveis por realizar e manter os censos, ou seja, o recenseamento. Garantir a moralidade pública também estava ligado ao seu cargo. Ainda podemos destacar os tribunais da plebe. Tribuno da plebe, conhecido também como tribuno do povo ou tribuno plebeu, foi o primeiro cargo no Estado romano a ser aberto para os plebeus. E por fim, o ditador, como eu já falei anteriormente, era o mais alto magistrado extraordinário na República Romana, em que, por meio de períodos extremamente excepcionais, eram escolhidos um dos dois que teriam por um tempo determinados poderes extraordinários. A segunda fase de Roma Antiga traz como características um momento em que há um descontentamento entre plebeus e patrícios. Estas vicissitudes e essas contraposições sempre irão aparecer no decorrer da história. E nisto nascem inúmeras revoltas dos plebeus contra os patrícios. Dentre eles, no ano de 494 a.C., os plebeus recusam ir à guerra. Eles começam a entender o seu papel e solicitar algumas mudanças na sociedade romana que pudessem favorecê-los. É neste período onde há um marco no direito romano, que é a Lei das 12 Talhas. Códigos que trazem questões de direito e legalidade sempre apareceram. Você já ouviu falar no Código de Hammurabi, no Decálogo, e agora, em um ambiente romano, a Lei das 12 Talhas. No ano 445 a.C., traz o porfim da proibição do casamento entre plebeus e patrícios. Porque às vezes quando nós pensamos em plebeus, quase que automaticamente pensamos que eram homens desprovidos de qualquer riqueza. E não era bem assim. Existiam plebeus, ricos. Ora, é nesta fase onde a expansão territorial romana ela influenciou profundas transformações, primeiramente na Península Itálica e, posteriormente, caminhando e conquistando territórios em que fazia com que as suas legiões não apenas marchassem, consolidassem e integrassem estes territórios conquistados. A reforma agrária traz como marco o fim da escravidão por dívidas e a oficialização das resoluções da Assembleia da Plebe. É neste período onde há as guerras púnicas. Houveram 3 grandes guerras púnicas. O primeiro conflito com a disputa pelo Estreito de Messina, próximo à ilha da Sicília. O segundo conflito ao sul da Península Ibérica, disputando por minas de prata. A vitória é de Cartago, por meio do seu grande líder cartaginês, Aníbal o Grande. E posteriormente Roma, ela consegue vencer
no terceiro conflito e destrói, não é, esta sublevação que estava trazendo desabor para Roma. A expansão territorial e, consequentemente, a escravidão expressa por meio dessa vitória romana. Chama a atenção já no ano 73 a.C., uma rebelião de escravos. Foi uma rebelião onde teve um seu líder, Espartaco. Inclusive existem séries sobre Espartacos, existem filmes sobre Espartacos, que foi justamente um gladiador que enfrentou o sistema de autoridade de Roma em Roma. Falando um pouco sobre os irmãos Graco, quero sinalizar que eles foram reformadores romanos que tentaram realizar a reforma agrária e outros tipos de reformas em benefício dos pobres. Ambos, chamados Tibério Graco e Caio Graco, foram eleitos tribunos da plebe e acabaram sendo vítimas dos senadores insatisfeitos com as medidas defendidas por eles. Dentre elas, a introdução dos cavaleiros na política romana, trazendo assim aliados para esta proposta deste tribuno, e também Caio Graco ele estendeu a cidadania romana para todos os cidadãos de origem latina, lógico, desagradando ao Senado e à elite romana. Então chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado desta aula. Solicito que se inscreva no meu canal, me siga no Instagram e no mais. Muito obrigado e até a próxima.